Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos responder aquela perguntinha básica, nós vamos trazer a parte teórica de o que é um estado, o que é stateful e o que é stateless. Você, profissional de TI, seja você programador, arquiteto, engenheiro de infraestrutura, engenheiro de software, você precisa conhecer e entender esses conceitos. E é exatamente nesse vídeo que eu vou tentar te ajudar nessa parte. Bora lá? Bom, pessoal, mais uma vez obrigado por você estar assistindo aqui, obrigado por você estar acessando o nosso canal e, claro, deixando aqui, pedindo a você que, se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha, faça com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e mais pessoas se beneficiem aqui do canal com o que é postado, com o conteúdo que eu creio e entendo que é um conteúdo de qualidade, conteúdo que agrega a você, beleza? Então, sem enrolação, sem perder tempo, vamos falar então sobre o que vem a ser estado, o que vem a ser stateful e o que vem a ser stateless. Presta atenção, sem esse entendimento, você acaba tendo dificuldade para implantar o seu sistema. Sem entender esse conceito, você acaba não conseguindo entender a dinâmica e o funcionamento de um firewall, seja ele layer 3, 4, layer 7. Sem esse conhecimento, você não vai entender como que o seu sistema vai se comportar e, principalmente, você vai ter dificuldade de escalar o seu sistema. Então, este assunto ele é primordial, esse conceito ele é primordial para todos que desejam trabalhar de forma correta, eficiente na área de TI. Bom, para facilitar nossa dinâmica, eu fiz aqui uma apresentaçãozinha em PowerPoint para que nós possamos, então, dando sequência a ele. E, claro, eu vou usar aqui o meu tablet, que eu chamo de lousa digital, né? Quem já é velho aqui do canal sabe que eu chamo de lousa digital, para a gente poder explicar passo a passo, bem calmamente, beleza? Então, ó, vamos lá. Estado em sistemas e redes de computador, redes compreendendo stateful e stateless. Pessoal, o que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos falar sobre o conceito de estado e por que ele é tão importante. Nós vamos falar também um pouquinho sobre stateful, como funciona e onde é útil e seus custos. Stateless, o poder da independência entre requisições. Isso aqui é extremamente importante e extremamente funcional hoje em dia. Como simular estados em cookies, tokens e stores. Impactos em microserviços e infra de rede. Firewall, stateful e stateless, controle de tráfego e, claro, um caso prático aí usando load balancer, persistência de sessão. E no final, quando adotar cada abordagem. Bom, observe uma coisa, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos entender o que é um estado. Pensa assim, deixa eu botar grandão com você. Um estado são informações mínimas necessárias para que um determinado sistema ou algo funcione, ok? Vamos começar por essa definição dessa forma. Ou seja, quando nós falamos de estado, nós estamos falando de guardar o mínimo necessário para dar continuidade a algo. Continuidade a uma conexão, continuidade a uma requisição, ou até mesmo uma continuidade de um processamento. Normalmente, quando você tem as respostas, quando você faz algo, você precisa das respostas contextuais, onde são decisões que são considerados históricos. Basicamente, o stateless, ou melhor, o estado, ele é baseado nas seguintes perguntas: quem é e o que fez? Ok? Pensa assim, ó, deixa eu trazer aqui para a lousa. Quando uma pessoa vai fazer uma requisição ao sistema, então ele vai começar uma requisição, quem é que fez esta requisição? E aqui ele identifica, então vou colocar aqui o usuário 123, de alguma forma aqui o sistema sabe que foi 123. E o que fez? Então, nesse caso aqui, ó, ele fez uma requisição pedindo o login, beleza? Aí o sistema responde com a tela, então ele sabe que
o usuário 123 está acessando o contexto de login. Bom, normalmente, quando você vai fazer a requisição, você tem um tempo, você tem o que nós chamamos de coerência temporal, ou seja, são requisições que formaram uma conversa, não chamadas isoladas. Como assim, Rubão? Pensa assim, por mais que um servidor ele tenha várias requisições, beleza? Ele consegue controlar e saber quem fez o que, em que tempo. E se ele tem um tempo, se aquela requisição ainda é válida. Presta atenção numa coisa. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, eu queria fazer isso aqui, ó. Desculpa. Presta atenção numa coisa. Imagina que... Ou melhor, não é imagina. Saiba que protocolo TCP... ou HTTP, melhor dizendo, da pilha TCP, ele tem um tempo, pessoal, de resposta. Então, ele tem um tempo máximo de 1 minuto para receber uma resposta de uma requisição. Então, pensa aqui, ó, volta aqui. Ó, quando essa requisição HTTP acontece, ela tem um tempo máximo de 1 minuto para receber exatamente essa resposta aqui. Se esse tempo expirar... E aqui tem um detalhe, como é que ele controla isso? É o Estado. Ele sabe quem fez e ele sabe o que fez. Beleza? E nesse cenário, o que vai acontecer? Se deu 1 minuto ou essa requisição não respondeu, automaticamente ele vai cair na situação onde a coerência temporal, de forma que essa chamada ela não foi atendida. Agora, pensa assim, vamos lá, vamos por um exemplo prático. Após o login, o servidor associa um identificador de sessão ao usuário, beleza? Esse ID, ele restaura o contexto, ou seja, permissão, privilégios, garantindo navegação contínua e evitando relogar a cada clique. Ou seja, vamos lá, volta aqui. Pensa que quando o meu usuário, tá? O meu usuário 123 fez a requisição, depois recebeu a tela, efetuou o login foi processado, ok? Foi processado, retornou verdade, e aqui ele responde liberado. Nesse momento, criou-se uma ID de requisição, beleza? ID de requisição ou ID de login, e esse ID, que eu vou chamar aqui de ID Session, foi enviado para o browser ou para o recurso do nosso usuário para ser colocado no cache, normalmente no storage do browser. E esse ID ele é enviado toda vez, tá? Toda vez que eu preciso requisitar, eu mando esse ID. O que vai acontecer? O meu servidor pega esse ID e busca as informações e continua processando. Beleza? Então, observe uma coisa. Vamos lá. Porém, tem situação, tem estado no qual nós temos... Aliás, desculpa, deixa eu voltar aqui. Desculpa o embolo. Nós temos 2 tipos de estado. O primeiro estado é o stateful, ok? E o segundo é o stateless. Estado, nós já sabemos que são informações mínimas, ok? E onde esse estado funciona por stateful e funciona por stateless, ok? Vamos ver aqui o stateful primeiro. Primeiramente, o stateful é o estado que pode ficar na memória. Ele é rápido, volátil, ok? Em disco ou em banco de dados, quando nós estamos falando de persistência, ou em cache distribuído, rápido e compartilhável. A escolha define latência, resiliência e complexidade da sincronização. Entenda o seguinte, pessoal, vamos lá. Então, quando nós falamos de stateful, nós estamos falando de informações totalmente gerenciada, são informações completas de estado.
Então aqui nós estamos falando de sessão, aqui nós estamos falando de informações de usuário, de hora que logou e informação de banco de dados, ou seja, é aquela informação útil para o funcionamento. Porém, uma coisa que nós devemos observar é que quanto mais informações você mantém do lado do servidor, maior será o tempo de resposta ou a demora para responder a essa requisição. Pensa no sistema legado, vou dar um exemplo lá do WebSphere da IBM, que são sistemas legados. E aí o que acontece? Quando você faz uma requisição e constrói ali a sua aplicação, uma série de informações do usuário, você não tem que buscar o tempo todo. Você pega essas informações, armazena na seção do servidor. Então, toda vez que uma requisição, olha só, toda vez que uma requisição e a minha lousa digital resolveu não conectar, mas agora vai conectar. Espera aí só um pouquinho. Pronto, conectamos. Olha só, uma vez que uma requisição, pensa aqui, ó. Olha só. Opa, já dizendo aqui. Deixa eu pegar, mudar a cor aqui, ó. Uma vez que o meu usuário 123 logou, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai guardar nome, endereço, telefone, ou seja, informações úteis, CPF. Onde, pessoal? Dentro de uma sessão no servidor. Baseado em quê? Baseado em um ID de sessão, ok? Que é mandado para o usuário. Então, pensa que o ID seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse aqui é o meu ID, no qual esse ID estará atrelado a essa sessão e será enviado pelo meu usuário. Então, toda vez que eu precisar de comunicar esse usuário, tendo esse ID de sessão, ele bate lá no servidor, o servidor recupera as informações e aí ele vai trabalhando e vai tendo o seu processamento. Porém, observe uma coisa, vamos lá, volta aqui. Por exemplo, quando você faz uma requisição em uma máquina, ele olhando para o modelo TCP, o TCP ele é stateful, porque ele mantém handshake, janelas, ACK e ordem dos pacotes lá do lado do servidor. Então, quando você requisita no seu header de requisição, você vai com porta, handshake, qual é a janela que você está trabalhando, e essa memória da conexão, ela garante as entregas confiáveis e retransmissão quando necessário. E é o oposto de UDP. Por quê? O UDP, primeiro, nós chamamos ele de protocolo maluco, ele não tem essas marcações. Literalmente, ele vai mandando igual um louco, e se entregou bem, se não entregou, amém. Ok? O TCP não. O TCP ele precisa de uma série de informações para que ele possa estabelecer a requisição e principalmente para que ele possa responder a esta requisição. Bom, qual é a vantagem de um sistema stateful? Bom, o sistema stateful ele garante a experiência rica. Como assim experiência rica, Rubão? Imagina que o seu usuário, toda vez que ele fizer uma requisição, ele não vai... Jesus amado. Pronto, é isso que eu quero. Ele não vai precisar... Desculpa, eu apertei a combinação errada. Ele não vai precisar de buscar a informação o tempo todo. Uma vez que você requisitou, logou, traz as informações ali, e aí você consegue garantir que fulano de tal está requisitando e essas são as informações que ele está trabalhando. Qual que é a desvantagem, pessoal? Maior acoplamento ao servidor. Ou seja, aquele servidor que tem a sua sessão, você vai ter que usar ele o tempo todo. Porém, observe uma coisa. E se você estiver no cluster com vários servidores? O primeiro servidor que te atendeu, ele monta a sessão. Se você cair em um segundo servidor, já deu problema, porque ele vai ter que reconstruir uma sessão, sendo que no outro servidor você tem ali essa sessão. Agora, mas Rubão, isso tem resolução? Tem.
tá? Não é muito legal de ser feito, mas imagina o seguinte, olha só. Imagina que o meu usuário aqui, ele precisa requisitar, e eu tenho um cluster ali com 3 servidores, beleza? Quando ele fizer a requisição dele e bater nesse primeiro servidor, ele vai criar a sessão, né? Vai voltar com o ID para o usuário e vai persistir esta sessão. Não é uma solução muito boa, mas ele vai persistir nessa sessão o ID, as informações de sessão. Quando o meu usuário, olha só, quando o meu usuário requisitar novamente outra e cair nessa sessão, ele vai levar o ID, ok? Esse servidor vem no banco de dados, recupera esta sessão com base no ID e aqui ele consegue trabalhar. E a mesma coisa acontece ali para a outra requisição, que ele vai mandar o ID dele, vai vir no banco de dados, vai recuperar e vai trabalhar. Então, observa aqui, ó, nesse cenário, a maior desvantagem que nós temos com relação aos sistemas do stateless, do stateful, melhor dizendo, é exatamente essa. Você tem um acoplamento com o servidor, embora, como nós vimos agora, você tem como contornar isso. O consumo de recursos, dificuldade de escalar e recuperar após falha. Porque uma vez que a sessão expirou, o ID ele se torna inválido e você não consegue recuperar essas informações. Nesse caso, a decisão prática só mantenha o estado quando gera valor. Então, ou seja, eu nunca vou utilizar estado. Não, não é assim. Stateful, melhor dizendo. Quando gerar valor para você, ok, é aconselhável utilizar. Mas caso contrário, vamos ver o próximo, que é o stateless. Pessoal, stateless, ele não tem dependência de chamadas anteriores. Cada chamada, ela é única, ela é exclusiva. Independente se eu chamar para o servidor A, para o servidor B, a minha requisição sabe o que ela precisa, tem as informações necessárias, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, ele pode fazer distribuições de uniforme, o auto-scaling, ele é mais simples e, principalmente, a sincronização é menor entre os servidores. Exemplo, protocolo HTTP, ele é stateless por design. O servidor não lembra da última requisição. Quando precisamos de continuidade, login, por exemplo, e carrinhos de e-commerce, adicionamos camadas de cookies, tokens, stores em cima desse protocolo. Então, por default, o HTTP ele requisita ali e pronto. Ele não quer saber se já foi feita uma requisição antes, ele não quer saber de nada, ele quer simplesmente fazer requisição, fazer o request e fazer o response. Agora, o que esse request está levando no seu header de informação necessária para que o outro lado entenda, que é o grande X da questão, beleza? Nesse caso aqui, ó, fica muito mais fácil você fazer uma escala horizontal, tá? E o que é uma escala horizontal? Você tem vários servidorzinhos, um do lado do outro, respondendo às requisições, que seria isso aqui, ó, escala horizontal, beleza? Outra coisa, as instâncias, elas, calma aí, elas não perdem um contexto, tá? Então a redundância ela é menor e o preço busca o estado fora, tá? Quando você precisa de mais informações ali complementares para esse estado, para processar essa informação, o que ele vai fazer? Ele vai buscar essa informação complementar. Quando ele precisa de mais informações, ele vai buscar essa informação, então ele faz uma chamada a outros. Então pensa aqui, ó, volta aqui novamente, ó. Pensa que o meu serviço, ó, o meu usuário fez uma requisição ao servidor e ele precisa aqui da informação X. O que ele faz? Eu tenho outro servidor que contém a informação X, então meu sistema busca em outro servidor a informação X,
traz para cá e ele continua aqui o seu trabalho. Nesse caso aqui, ó, eu tenho as informações mínimas necessárias, porém o próprio sistema consegue se resolver para buscar aquela informação. Bom, observe uma coisa aqui, ó. Vamos fazer aqui um simulado de uma requisição stateless, tá? O uso do cookies. O cookies, ele guarda um ID ou um pequeno dados no cliente. Todo mundo conhece cookies. Normalmente, quando você entra no site, ele pede autorização para você guardar aquele cookies ali. A cada requisição, o cookies volta para o servidor, reconstrói o contexto, ou seja, reconstrói a sessão, valida o ID, tá? Ele faz o quê? Então, a partir desse momento, aquele servidor que recebeu a requisição, ele vai responder exatamente o que ele precisa. E aí, na sequência, se um outro servidor receber essa requisição, o que ele vai fazer? Ele vai receber o cookies, vai reconstruir aquela sessão ali e ele vai trabalhar independente de quem seja, beleza? Então, é extremamente importante que você entenda esse funcionamento. Outra forma de também fazer isso são os tokens de autenticação distribuídas, os famosos JWT, que eles carregam identidades e escopos assinados. Pensa assim, eu preciso trafegar dados sensíveis do nosso cliente, ok? Como CPF, número de cartão de crédito. Então, eu preciso trafegar essas informações, por mais que seja HTTPS, essas informações, elas são críticas, elas são dados sensíveis. Nesse caso, o que as pessoas fazem? Qual que é o recomendado? Criar um token JWT, colocar essas informações lá dentro, criptografar esse token JWT, assinar e mandar por dentro de um HTTPS. Você tem a criptografia do HTTPS, que é o canal de comunicação, você tem um token JWT dentro da requisição que está sendo feita, e nesse caso você tem ali a segurança dupla. É violável? Tudo, nada é 100%, como a gente sabe, tá? Mas é uma forma ótima de fazer essa implementação. Agora, observe uma coisa, microserviços, normalmente, eles validam esses tokens sem seção central, ou seja, tokens são ótimos para APIs, gateways e escala global. Então, pensando em cloud aqui, pensando em uma aplicação em cloud e não somente amarrado a uma sessão, ou melhor, amarrado a uma região, pensa que nesse exato momento você está consumindo um serviço disponibilizado na região São Paulo. E aí você pega e precisa migrar para a região Ohio, por exemplo. Quando você tem uma requisição do tipo stateless, a virada para esse tipo de serviço é tranquila, é transparente, principalmente porque você leva as informações que você precisa para consumir lá, e quando chegar lá no serviço que estiver hospedado em Ohio, esse serviço vai receber essa informação mínima e ele vai saber se resolver. Tá claro até aqui, pessoal? Então, voltando aqui, observe uma coisa. Bancos de dados, banco de sessão, então foi como eu coloquei ali. Normalmente, esses bancos eles guardam estados efêmero, com baixa latência, permitindo que instâncias stateless recuperem o contexto rapidamente. Volta para cá, olha só. De novo, meu coisinha tá reconectando aqui. Ah, maravilha. Vamos lá. Enquanto ele reconecta para você aqui, observe uma coisa. Nesse caso aqui, ó, que tipo de banco seria esse aqui, ó? Ó, eu tenho 3 servidores escalados horizontalmente. Que tipo de banco seria isso aqui? Poderia ser um MySQL? Poderia. Sim, mas o MySQL, pelo fato dele ser relacional, estruturado em tabelas, você acaba tendo um pouco mais de latência, tempo de resposta muito alto. O ideal é que esse cara aqui seja um cache, e aí nós estamos falando de Redis, para alta performance, porque Redis, a forma de armazenamento, a forma de resposta dele é muito mais rápida, e nesse caso faz todo sentido você armazenar essa sessão ali no Redis, porque quando você precisar, você puxa aquelas informações muito rápido e ele consegue te responder bem rápido. Ou seja, quando vocês recuperam o contexto rapidamente, ele guarda ali essas informações no Redis e o servidor não precisa
guardar estas informações. Agora, como que um estado ele impacta em uma arquitetura moderna de microserviços? Primeiro, quando você tem essas informações local, trazendo essa informação local, você está visando a baixa latência e o autoacoplamento, beleza? Porém, isso não é bom quando falamos em microserviço, que quando você inicia um pod, por exemplo, inicia um container, esse container vai ter várias instâncias e cada instância trabalha de forma independente, ok? Nesse cenário, pessoal, é interessante que você coloque lá um JWT, coloque talvez um cookies. O JWT é o mais ideal, tá? Para que você reduza ali essa dependência local. Outra coisa, quando você centraliza tudo em um banco de dados, igual o Redis, por exemplo, a consistência, você acaba podendo não, como é que eu vou dizer? Você acaba podendo não ter consistência, tá, dessas informações. Tem que se gerenciar muito bem as informações que são armazenadas dentro do Redis, por exemplo, porque você recupera a informação, traz para o seu servidor, faz ali as modificações. Se você esquecer de atualizar as informações no Redis, a próxima vez que você buscar essa informação novamente, você vai buscar a informação desatualizada. E vou mais além, vamos lá. Lembre que o Redis, pelo fato de ele ser um cache, ele tem um tempo de vida. E um tempo de vida muito longo também não é interessante. Por quê? Porque aquela informação ali ela pode estar defasada. Normalmente, um Redis, tá, dependendo do cenário, eu vou chutar aqui um valor, mas só para a gente ter um contexto, tá? 15 minutos. A partir disso aí, esse cache deve ser considerado desatualizado e reconstruído. E se a sua sessão, nesse momento, sofrer alguma alteração, você acaba perdendo essas informações. Outro ponto importante que nós devemos destacar aqui é com relação à elasticidade. Então, a elasticidade com mais componentes, você acaba tendo problemas com os perfis e os SLOs, beleza? Bom, quais são alguns problemas que nós podemos resolver aí com esse banco de dados ou esse stateless, ok? Nesse caso aqui, nós estamos falando de estado melhorado de latência, cache exceção, mas cobra complexidade na sua arquitetura, porque você tem que falar de replicação, você tem que falar de recuperação, você tem que falar de coordenação, e quando nós falamos de stateless, nós estamos falando de uma escala simples, porém, ele paga por I/O, input, output, porque ele tem que buscar o tempo todo ali essas informações. Então, ponto-chave aqui é que não existe certo, não existe errado. Existe aquilo que se alinha aos requisitos da sua arquitetura. Bom, o interessante aqui, ó, como eu já venho falando, é interessante guardar a sua sessão dentro de um banco. E aí, se for o Redis, você tem que lembrar que ele tem um TTL. E se for um MySQL, você tem que lembrar que ele, pelo fato dele ser um banco de dados, um RBDM, você tem ali todos os I/Os, tempo de resposta, tempo de consumo, disco, ok? Então, isso é importante você ter em mente. Agora, falando de segurança, como que se comporta um firewall stateful e um firewall stateless? Primeiramente, quando nós falamos de firewall, nós estamos falando de verificação de port, nós estamos falando de verificação de origem, nós estamos falando de verificação, nós estivemos falando da camada 3 e 5, nós estamos falando também, tem firewalls na camada 7, na aplicação. Então, normalmente, nós rastreamos o estado da requisição, sim, ACK e fim. Por exemplo, quando um servidor ele recebe um SYN, responde um ACK e não tem um SYN ACK trafegando, eu posso estar sofrendo um ataque de sniff de porta, beleza? Então, uma requisição normalmente ela tem um SYN, deixa eu colocar aqui, ó. Uma requisição normalmente ela tem, ó. Aqui é um firewall,
aqui aqui é um firewall, um servidor, e alguém vai acessar. Ele faz uma requisição mandando um sim, ok? Na porta 22. O servidor responde com um sim, com ACK, ok? Dizendo que aquela porta está aberta, o que pode ser consumido. O tráfego acontece com sim, ACK, e quando finaliza, ele manda um fim. Isso aqui é um estado de comportamento comum, beleza? E aí o firewall transmite ali para dentro aquela requisição porque ela foi validada. Porém, observe uma coisa. Em um cenário de ataque, o atacante, para snifar a porta, por exemplo, manda um sim para a porta 22. O sim, a porta 22 responde com ACK, porém, ele não manda mais informações. E ali você tem um estado no qual houve uma requisição e, nesse caso, ele não deu continuidade. Nesse cenário, nós estamos falando que é um tráfego legítimo até que ele não responde mais, então, automaticamente, nós estamos falando aí de um sniff. Bom, os firewalls do tipo stateless, ele analisa o pacote. Então, eles aplicam regras simples, IP, porta, protocolo, por pacote, sem guardar contextos. Quais são as vantagens? Velocidade e facilidade de distribuições. Porém, ele tem menor precisão contra ataques multi-etapa. Ok? Bom, quando eu tenho um firewall do tipo stateless, eu tenho a verificação, porta, origem, destino, a verificação de protocolo, a verificação, mas, assim, extremamente limitados. O que um firewall stateful ele faz? Ele traz, então, consciência para o seu firewall. Por quê? Um firewall stateful ele é mais consciente porque ele bloqueia de sessão e ele faz uma validação mais cirúrgica. Ele tem um alto throughput e simplicidade operacional. Detalhe, você pode escolher um firewall híbrido, onde você tem, a partir de várias camadas, de vários perímetros, você tem a aplicação ali de verificação de porta, verificação de origem e destino, verificação de ACK, verificação de conteúdo, ou seja, você consegue implementar uma segurança mais estruturada. Agora, vamos falar de um outro ponto, que nós temos não somente o firewall hoje em dia, mas também nós temos o load balance. O que é o load balance? Ó, volta aqui no meu desenho, na minha lousa. Olha só, imagina que eu tenho aqui várias instâncias de um mesmo serviço. E eu tenho aqui uma pessoa fazendo uma requisição. Beleza? Nesse cenário aqui, ó, qual que é o servidor? Lembrando que é do mesmo sistema, tá? Sistema A. Todo mundo aqui está rodando o sistema A. Como que o meu usuário vai acessar o servidor 1, 2, 3 ou 4? Ele vai fazer a requisição direto para 1, para 2, para 3? Ele não conhece. Nesse caso, o load balance é um recurso que fica antes do servidor, no qual o nosso usuário chama um load balance, e esse load balance, a partir das suas regras, a partir das suas validações, ele sabe para quem entregar ou a melhor entrega. Então, nesse cenário aqui, o seu load balance conhece os serviços internos e expõe para o mundo externo. Quando bate aqui, ele sabe, ó, nesse exato momento saiu uma requisição e esse servidor aqui está melhor preparado. Ou, nesse exato momento, saiu uma nova requisição aqui, ele analisou lá e verificou que esse cara está bem preparado. Nesse cenário aqui, ó, observe uma coisa. Ó, nesse cenário aqui, como, por exemplo, um load balance faz com que o mesmo servidor que atendeu a primeira requisição atenda e continue essa requisição. É importante que seja habilitado uma coisa chamada Stick Sessions. Que é o que é Stick Session? Vamos lá. Volta aqui para a lousa. Pensa o seguinte, o nosso usuário, ele precisa fazer uma requisição, beleza? Ele faz a aquisição aqui no Load Balance, o Load Balance entrega para esse serviço. Como que ele garante
que aquele mesmo serviço vai sempre responder a essa requisição até a finalização, habilitando o Stick Session. O Stick Session é uma habilitação que você faz tanto no Load Balance, no Firewall, que garante que essa requisição mapeada, identificada, sempre será entregue no determinado serviço que começou aquela requisição. Isso, pessoal, é basicamente como grudar o cliente ao mesmo servidor para evitar quebra de sessão. Eu tenho visto muita gente tendo dificuldade com isso, porque começa a sessão num servidor, aí eu tenho o load balance exposto, e aí a próxima informação que precisa ter o token de autenticação vai ser entregue para um outro servidor, e esse outro servidor não tem as informações necessárias e dá quebra de sessão. E aí fica nessa brincadeira. A pessoa loga novamente, recebe o token de autenticação e quando vai acessar, naquele mesmo servidor, não consegue porque o Load Balance não está habilitado, o Stick Session, ok? Outro ponto, tem sessões com persistência baseada em cookies. A persistência pode ser usado cookies, e aí esse cookies tem a mesma coisa ali. Uma observação, o stick ele é habilitado, configurado no Load Balance, ok? E também o cookies também é configurado no Load Balance, ou até mesmo você pode utilizar tokens do app. Em ambientes distribuídos, prefira estado fora do nó, fora de cache, para trocar instâncias sem dor. Como assim sem dor? Sem dificuldade. Bom, qual que é o maior desafio com isso? O desafio é a sincronização de sessão, a falha do nó, a consistência. A solução, fazer réplicas de sessão, porém o custo é muito alto. O segundo ponto, fazer uma centralização de estado, tanto em cache, no Redis, ou um banco de dados ali, MySQL ou SQL. Porém, torna a aplicação stateless e simula estado via, ou melhor dizendo, ou você torna a aplicação web stateless ou simula o estado via token session. Beleza? Bom, conclusão, pessoal. Então, o estado ele é importante porque ele é essencial para garantir a confiabilidade do sistema. O gerenciamento desse estado, saber quem e quando é importante e, principalmente, ele impacta diretamente a sua arquitetura, tanto a arquitetura de infra quanto a arquitetura de sistemas. Então, observe como é importante você conhecer, entender um estado, um stateful e um stateless, sabendo que um estado ele é dividido entre stateful e stateless e automaticamente, entendendo a dinâmica de funcionamento, você consegue disponibilizar a melhor solução. Lembrando, não existe a solução perfeita, a bala de prata, existe a melhor solução para a sua necessidade. Beleza? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você consiga aí entender. Caso você não tenha entendido, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que eu terei o maior prazer de te responder, seja no próprio comentário ou criando um novo vídeo aqui para vocês, ok? Não se esqueça, curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda muito aqui o engajamento do canal, isso ajuda muito que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas tenham este conceito bem fundamentado na sua cabeça, ok? Antes de finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui para vocês recomendações do canal, tanto de uma playlist quanto de vídeo, baseado no que o próprio YouTube entende que é o ideal para você, e eu tenho certeza que você se beneficiará. De qualquer forma, muito obrigado por permanecer até aqui e até o próximo vídeo.